sexta-feira. Bom dia para você que está ligado no nosso Super Esporte. 18 de setembro de 2015, dia da gente falar do fechamento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o São Paulo não saiu do 0-0 contra a Chapecoense, mas voltou ao G4 do Brasileirão, porque o Flamengo perdeu para o Coritiba em partida disputada no Mané Garrincha, 2-0. A gente vai falar também dos preparativos para a rodada do fim de semana, com destaque para o clássico entre Corinthians e Santos, que será disputado no estádio do Corinthians, Arena Itaquera, domingo de manhã. Já o Palmeiras, de olho no G4, recebe o Grêmio nesse sábado no Pacaembu, que é até sem ar. Ai, vamos fazer uma aula, né, de dança para melhorar esse ar. E ainda sobre a convocação da seleção brasileira falaremos, a corrupção na FIFA e muito mais com ele, Fernando Gavini, que já está ali. Cheguei. Rápida pausa aqui no Super Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta com os nossos repórteres ao vivo lá do Corinthians e também do Santos, já falando tudo sobre esse grande clássico do fim de semana. Não saia daí. É isso aí, gente. Como vocês acabaram de ver, em dezembro a gente tem a 12ª edição do Troféu Mesa Redonda. Você já pode votar para eleger os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2015. É só você entrar no site www.troféumesarredonda.com.br e montar a sua seleção. A gente está então aí no site. Aí você vai lá, você tem a opção de ir direto no jogador, escolher o cara que você prefere nas devidas posições. Então tem goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, enfim, tem todas as opções de times também. Bom, e a gente pode também depois, meu voto foi para Paulão, zagueiro do Internacional, beleza. Aí depois, se você quiser, você pode montar a sua seleção inteira de quebra, tá? Você vai lá, time completo, e escolhe. Lembrando sempre de agradecer muito a Lux Color, a Baltec e a Kron, que estão com a gente em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda 2015. Vote lá, hein? A gente conta com seu voto. Ontem, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Dunga divulgou a lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Brasil estreia na competição no dia 8 de outubro contra o Chile em Santiago e no dia 13 recebe a Venezuela em Fortaleza. Vamos à lista. Goleiros: Jefferson, Marcelo Groi e Alisson. Nas laterais: Fabinho, Rafinha, Felipe Luiz e Marcelo. Os zagueiros são Davi Luiz, Marquinhos, Miranda e Gil. Volantes: Luiz Gustavo, Fernandinho e Elias. Meio-campistas: Lucas Lima, Lucas Moura, William, Oscar, Felipe Coutinho e Renato Augusto. No ataque: Roberto Firmino, Hulk e Douglas Costa. Sempre tivemos dificuldades para jogar contra o Chile, principalmente em eliminatórias. Recentemente tivemos um jogo contra eles na Inglaterra, difícil, né? E não vai ser diferente agora durante a eliminatória, mas nos sentimos preparados, temos que enfrentar. A eliminatória se joga contra todos, vamos jogar contra o Chile, assim como nós vamos ter dificuldade, eles também terão dificuldade com os jogadores brasileiros, e futebol tem que se impor dentro de campo. Vai soltar a vinheta, aquela lá? Ah! Não? Vem, bom dia. Cheguei. Ah, é pra animar, né? Aê, chegou, o Gavini chegou. O que você achou da convocação? 3 pessoas do Corinthians, o Corinthians vai ficar muito desfalcado. E parabéns pro Renato Augusto, que eu acho que foi o nome que mais chamou a atenção, assim, né? Merecidíssima a convocação do Renato Augusto. Bom dia, Anitta, bom dia a todo mundo que acompanha o Super Esporte. Mas com um detalhe, né? Não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro durante essa sequência das eliminatórias. O Corinthians perde 3 jogadores, mas não vai ser desfalque. Nenhum deles será desfalque nas partidas do Campeonato Brasileiro. E isso não vai atrapalhar em nada o time do Corinthians. Agora, a convocação, na minha visão, muito boa. Muito dentro daquilo que o Dunga vinha fazendo. Eu só fico com uma dúvida. Por exemplo, a seleção brasileira, o que tem que convocar? São os melhores do momento? Tem que pensar lá na frente, na próxima Copa do Mundo? Eu acho que nesse momento de eliminatória precisa convocar os melhores. E o Brasil hoje não tem um centroavante. Eu levaria o Ricardo Oliveira para essa seleção brasileira agora. Não quer dizer, não importa se ele vai para a Copa do Mundo, se ele não vai, se ele vai ter condição ou não, porque acredito que não vai ter. Mas nesse momento é o único jogador e precisa ganhar o jogo agora. Claro. Porque se não ganhar, vai para a Copa? Não adianta pensar nisso. E gostei do Rafinha também convocado. Legal, muito bom.
Bom, gente, ontem tivemos mais um capítulo do escândalo de corrupção na FIFA. A entidade anunciou o afastamento do secretário-geral Jerome Valcke. Estourou ontem na imprensa internacional a informação de que o dirigente era responsável por comandar um esquema de venda irregular de ingressos durante a Copa do Mundo no Brasil, que teria rendido a ele mais de 2 milhões de euros. O empresário Benny Allen, que é dono de uma empresa responsável pela distribuição dos ingressos dos mundiais desde 90, foi quem fez a denúncia e divulgou para 10 veículos de imprensa trocas de e-mails com Valcke que revelam que o dirigente ficaria com 50% do valor dos ingressos para o Mundial vendidos com sobrepreço e que seriam negociados pela empresa de Allen. No Brasil, o jornal O Estado de São Paulo foi quem teve acesso a esses e-mails. A FIFA anunciou que Valcke será investigado pela entidade após as denúncias e que está afastado das funções. Ainda falando da FIFA, a entidade máxima do futebol negou ontem o pedido da CBF para contar com a ajuda da tecnologia nas partidas do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com isso, a possibilidade de utilizar o árbitro de vídeo para auxiliar assistentes e o juiz principal dos jogos está vetada nesse momento, mas a proposta ainda vai ser avaliada em uma reunião marcada para o dia 26 de novembro com a análise da International Football Association Board, que é IFAB, né? Órgão que zela pelas regras do futebol. Gavinho. É ruim essa parte sobre a arbitragem, acho que seria muito importante ter a ajuda da tecnologia nos jogos, isso devia ser uma coisa natural, que a FIFA já devia ter implementado em todos os campeonatos, acho que isso tem que ter, dá a impressão de que a FIFA é contra isso para poder fazer uma manipulaçãozinha, sabe? Dá essa impressão, por que ser contra? Agora, sobre o Jerome Valcke, eu tive acesso, li bastante sobre esses e-mails, essa troca de e-mails dele, assim, não dá para você, pelos e-mails, saber se ele levou, o quanto levou e tal, mas no mínimo ele foi extremamente conivente com o Benny Allen. Benny Allen diz nos e-mails, inclusive os valores de preços de ingressos que ele vendeu com valores muito mais altos do que aquele do papel, né, que está escrito no bilhete. Quer dizer, no mínimo ele é conivente, no mínimo ele sabia de tudo, se tirou vantagem ou não, para afastá-lo e para incriminá-lo, né? Porque no mínimo, se você sabe de uma coisa errada, irregular que está acontecendo, você tem participação, pelo menos, claro. É conivente com aquilo. Claro. Vamos de Campeonato Brasileiro agora? Vambora. Muito bem. Em Brasília, o Flamengo recebeu o Coritiba com casa cheia no Mané Garrincha. Mas o Coxa estragou toda a festa do rubro-negro. Confira aí. No Mané Garrincha, mais de 67 mil pessoas lotaram o estádio para ver o Coritiba surpreender o Flamengo. Kleber, gladiador de pênalti, abriu o marcador. E Henrique Almeida, em posição legal, aproveitou a ajeitada sem querer de Negueba para decretar a vitória do Coxa, calando a massa rubro-negra. Final, 2-0 Coritiba. Nós não conseguimos reeditar as coisas que a gente vinha fazendo em outros jogos. Isso se deve muito ao nosso adversário. O Coritiba jogou muito bem, soube explorar as deficiências da nossa equipe pela postura que eles tiveram. Essa postura acabou acontecendo. Marcaram muito bem as nossas jogadas e com o gol logo no início tirou um pouco da confiança da equipe e nós não conseguimos progredir na partida. Um resultado surpreendente, não esperava isso de jeito nenhum, acreditava que o Flamengo ia conseguir esse resultado contra o Coritiba, até para se sacramentar, se consolidar no G4, mas o Flamengo foi muito mal, jogou, decepcionou diante de 67 mil torcedores que encheram o estádio lá em Brasília. O Oswaldo disse bem que esse pênalti aí marcado no comecinho do jogo, primeiro gol do Coritiba, atrapalhou em muito os planos do Flamengo, porque o Coritiba já ia jogar ali no contra-ataque, marcando e tal, abriu o placar logo no comecinho, era tudo que o Coritiba queria, aí conseguiu fazer o segundo gol, garantiu a vitória, dá esperança para o Coxa de escapar do rebaixamento e enche o torcedor flamenguista de dúvida, né? O flamenguista já estava fazendo contas e fazendo comparações com o campeonato de 2009, com certeza já ficou preocupado depois dessa partida.
Pois é, querido Gavini, com esse tropeço aí do Flamengo, quem se deu bem foi o São Paulo, que mesmo empatando por 0-0 contra a Chapecoense em pleno Morumbi, conseguiu voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Insatisfeito com o empate em casa, o técnico Juan Carlos Osório falou sobre a partida e criticou o comportamento da torcida tricolor. Veja aí. Uma noite para o torcedor são paulino esquecer. O tricolor paulista recebeu a Chapecoense no Morumbi em um jogo sofrível, difícil de assistir. No primeiro tempo, a única chance que o São Paulo teve saiu dos pés de Wesley, obrigando Danilo a fazer essa boa defesa. A Chape também não deu muito trabalho para Rogério Ceni, que retornou depois de 5 jogos se recuperando de lesão. No finzinho da primeira etapa, ele ainda repôs mal a bola e Thiago Luiz quase abriu o placar. Na volta do intervalo, Apodi arriscou esse chute de longe, bem afastado por Rogério. Aos 34, São Paulo assustou a defesa da Chapecoense com essas 2 bolas levantadas na área, mas nada de balançar as redes. E não teve jeito, ficou assim. São Paulo 0, Chapecoense também 0. Eu assisto a muito futebol internacional, muitos. Quando um time, com quantos jogadores defendia hoje Chapecoense? Quase todos. Todos. Sim. Há 4 maneiras, ou 5. 1, juego externo. Tuvimos juego externo todo el jogo. Las 2 sustituciones, Rogério por Alexander, Ricardo por Michel, por Carlinho, buscando eso. 2, media distancia. Puede que faltó eso. 3, jugar una pelota diagonal. Tratamos. Y 4, tener un driblador como Messi, como Neymar. Eso no tenemos. Pero esas son las únicas alternativas. O si você tiene otras, me gustaría aprenderlas. Então, toda vez que o São Paulo enfrentar uma equipe que venha com essa proposta como a Chapecoense, vai sofrer como sofreu hoje. Siempre, cualquier time. No solamente São Paulo, qualquer time. Osório, você foi perguntado sobre essa situação de esse tiroteio, né, público entre dirigentes. Tem experiências fora do Brasil, também no seu país, na Colômbia. Você já tinha visto algo desse tipo? E você acaba de dizer, né, que no Brasil é um movimento contrário do time ter que contagiar a torcida. Mas tanto em Brasil, aqui, nós outros. Ah, sim, São Paulo. Eu assisti a outros partidos e desde que a torcida todo el partido empuja y después manifiestan si no gustan de algo. Pero un verdadero torcedor aplaude y tuerce por su equipo, desde el principio hasta el fin. Nitidamente irritado, né, Gavini? A impressão que o Osório mudou de postura, Mudou. né? Aquele cara bonzinho, que tentava falar português, que tentava ser amigável com todo mundo, parece que mudou bastante postura e foi claro ontem, depois do jogo. Ele criticou a torcida duramente, né, nesse momento, mas não foi só a torcida que ele criticou, sobrou também e principalmente para a diretoria do clube. O Osório falou que toda essa crise política, essa troca de acusações que acontece dentro da diretoria, Carlos Miguel Aidar, o antigo CEO que foi demitido e tal, que tudo isso atrapalha o time de futebol, que essa talvez seja a principal razão da instabilidade do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Existe uma instabilidade política que atrapalha o time, que atrapalha os jogadores, quer dizer, ele bateu de frente com a diretoria, bateu de frente com a torcida e no final ainda houve uma pergunta para o Osório que foi, mas de tudo isso, tem alguma coisa que te deixa, algum erro que você considera, alguma falha da diretoria que te deixou mais chateado ou que te atrapalhou mais? Ele falou assim, a única coisa que eu tenho a reclamar são os 6 jogadores que saíram daqui. Se eles estivessem aqui ainda, as coisas seriam completamente diferentes. E tudo isso com o São Paulo no G4, né? Não faz uma boa campanha, há 2 meses não consegue 2 vitórias seguidas. Nesse período um jogo bom, um jogo horroroso, um jogo bom, um jogo horroroso. Tomou de 3 do Santos, depois foi lá, ganhou do Grêmio fora, aí foi esse jogo terrível contra a Chapecoense, estava lá ontem, quase dormi no estádio, porque foi muito ruim mesmo o jogo. Em casa foram 3 empates e 1 derrota, então vai mal, né? E nesse período de 2 meses são 13 jogos, com 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. É muita irregularidade, é difícil acreditar que o São Paulo vai conseguir se manter no G4 se a coisa se ficar assim. Agora, atacar a diretoria, atacar a torcida, será que quer ficar?
Não quer se demitir, mas... Não, eu acho que ele não quer se demitir. Eu acho que ele simplesmente está falando o que ele pensa. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, beijo, me liga. Eu não sei se ele Vamos ver como ficou a classificação, querido Gavini. Vamos lá, depois dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians com 54 em primeiro, o Atlético Mineiro em segundo com 49, o Grêmio com 48 em terceiro e o São Paulo, ainda no G4, com 42 em quarto lugar. Aí sim, Flamengo com 41, Palmeiras também com 41. O Flamengo tem uma vitória a mais que o Palmeiras, né? Que jogou ontem. Santos com 40, Internacional com 40, Atlético Paranaense com 38 e o Sport com 37. Vamos lá. Fluminense com 34, Fluminense que já está de técnico novo, né? Ponte Preta com 34, Chapecoense com 31, Cruzeiro com 30, Curitiba com 30, Coritiba, né? Avaí com 29, em 16º, Goiás com 28, Figueirense com 27, Joinville com 23 e Vasco com 20. Vamos seguir aqui, vamos direto conversar agora com o Adriano Dolfi, porque temos Corinthians e Santos nesse fim de semana e ele vai trazer os detalhes pra gente, direto do CT Rei Pelé. O que você traz de notícia pra gente, Adriano? Bom dia! Bom dia, Anitta. Bom dia ao Gavini. Bom dia a todos que acompanham o Super Esporte. Como a gente pôde ver pela classificação, o Santos na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, vivendo uma ótima fase desde que o Dorival Júnior chegou aqui ao CT Rei Pelé. O time só colecionou vitórias desse Campeonato Brasileiro. Dentro da Vila Belmiro, 29 gols marcados em 11 jogos, que dá uma média de quase 3 gols por partida, dando uma amostra aí da importância da Vila Belmiro nesse momento. Mas no domingo vai viajar para São Paulo, joga fora de casa contra o Corinthians, 11 horas em Itaquera. E o técnico Dorival Júnior tem o desfalque do Giovani, o jogador que sentiu a coxa na partida contra a Chapecoense, fica de fora, portanto apenas esse desfalque para a partida. Calor fortíssimo por aqui, temperatura em torno de 35, 36 graus nesse momento, e o técnico Dorival Júnior tentando ambientar o elenco, aclimatar para o horário da partida. A gente vai agora falar sobre o Corinthians com Felipe Esboril e as informações a respeito do Corinthians. Aí no Corinthians, né, Esboril? Técnico Tite também tem desfalque. É verdade, Adriano. Bom dia para você, bom dia para a Anitta, para o Gavini, para o pessoal em casa acompanhando o Super Esporte. Aqui também tem desfalque, e é o Wendel, lateral esquerda. Ele sentiu uma contusão muscular e vai ficar de fora deste clássico contra o Santos. A probabilidade é de Arana, Guilherme Arana, que está treinando neste momento aqui nessa manhã de sexta-feira no CT Joaquim Grava, deve substituir o Wendel na lateral esquerda. De resto, o técnico Tite deve ter todos os jogadores à disposição para este clássico. O Corinthians, que perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro na última rodada, de 17 jogos sem perder. Perdeu para o Internacional em Porto Alegre, e na chegada de Porto Alegre a São Paulo, os jogadores já comentaram sobre este clássico. A gente não queria a derrota, infelizmente veio. A gente sabia que uma hora ia chegar, né? É impossível você passar um campeonato praticamente todo sem perder, mas a gente não pode deixar que uma derrota como essa nos atrapalhe. Temos totais condições aí de chegar no domingo, fazer um grande jogo novamente e buscar os 3 pontos. É o que a equipe está se preparando já. Tá aí os dois jogadores do Corinthians, o Gil e também o Renato Augusto, que foram convocados para a seleção brasileira. Como vocês já disseram aí no estúdio, o Gavini e também a Anitta, eles além do Elias, também serão os jogadores que vão integrar a seleção brasileira nos 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Não irão desfalcar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians que enfrenta no dia 15 de outubro o Goiás, e o jogo da seleção brasileira acontece no dia 13 em Fortaleza, portanto dá tempo dos jogadores voltarem e não desfalcarem a equipe comandada pelo técnico Tite. As 2 contratações do Corinthians, o Luca e também o Lincoln, treinam normalmente, já estão no bid e à disposição do técnico Tite para este clássico. Podem, portanto, ser relacionados. Eles serão apresentados amanhã, depois do treinamento, aqui no CT Joaquim Grava. E quem daqui a pouco vai conceder a entrevista coletiva aqui será o Gil, o Elias e também o Renato Augusto, os 3 convocados, e a gente traz todas as informações do Corinthians logo mais às 6 horas no Gazeta Esportiva. Combinado, Anitta? Opa, teremos então o boletim do querido Felipe Esboril às 6 horas. Valeu, Esboril.
E eu estarei também no Gazeta Esportiva. Agora, a minha preocupação é esses 3 nomes que ele comentou, que vão dar coletiva daqui a pouquinho, né? O Gil, o Renato Augusto e também o... Convocado? O Renato Augusto, o Gil e o Elias. E eu tô com sono. E vão ficar os 3, então, de fora, nessas ocasiões que você colocou. E eu queria, para esse clássico especificamente, colocar que o Corinthians ainda não conseguiu vencer o Santos esse ano. 1-1 na Arena, no primeiro turno, 1-0 na Vila, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil 2-0 na Vila e depois 2-1 na Arena. Então a situação vai mal, né, nesses encontros aí entre os dois. O Santos é o time que talvez seja o maior carrasco do Corinthians nessa temporada, né? Se somar todos os jogos que o Corinthians perdeu no ano, eu não tenho esse número agora, mas foi derrotado pelo Santos 3 vezes, né? Um empate, 3 derrotas, é isso? Isso. É um desempenho muito ruim contra um adversário que parece que o jogo do Corinthians não encaixa contra o Santos. Agora, para mim, é o grande jogo da rodada do final de semana. O Santos, nesse momento, é o time que melhor joga no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Dorival Júnior, tem jogado muito bem. O desempenho é mais de 70% dos pontos conquistados no geral, né? Dentro da Vila Belmiro, o desempenho é de 100%. E o Corinthians é o time que é líder há muito tempo, né? Os dois times têm um aproveitamento de pontos muito grande. Então é um baita de um jogo e um desafio para o Corinthians, porque não consegue vencer o Santos, não vem bem nos clássicos nessa temporada, né? Começou o ano muito bem, ganhava todos os clássicos, mas já há um bom tempo não vence, perdeu pro Palmeiras em casa, empatou com o São Paulo, enfim, não vive um bom momento nos clássicos e precisa vencer, porque se perde, se enrosca no Santos, deixa os adversários, os principais rivais se aproximarem. Vamos ver o que vai acontecer. E, gente, por conta da agenda de shows do Allianz Parque, amanhã o Palmeiras vai receber o Grêmio no Pacaembu, tá? E tem jogador do Verdão que vai atuar pela primeira vez nesse estádio. Veja aí. Primer show ahí en Pacaembu. No, yo espero solamente ayudar al equipo siempre, a tratar de que el equipo pueda conseguir en mí una ayuda, no solamente con gol, sino trabajando para el equipo, também no defensivo, né? Agora é manter a regularidade, né? Manter o foco e continuar trabalhando e agora fazer nosso papel, que é conquistar os 3 pontos dentro de casa. E sábado agora é para ser titular, então? No, eso lo decía el entrenador. Yo estoy muy contento de poder estrenarme con la camisa de Palmeiras de esta manera. Y bueno, é importante que o equipo ganhou e que está peleando G4, não? E, bueno, deixa eu trazer uma curiosidadezinha que eu li hoje de manhã no Lance. O Mouche, o Barrios e o Cristaldo, os 3 foram juntos depois desse desembarque aí, pegaram um táxi e eles repararam que tinha uma moto seguindo eles. E aí eles pararam num posto ali na Barra Funda e chamaram a polícia. E estavam super assustados, os policiais falaram que eles estavam, realmente tinha uma moto seguindo eles, a matéria falava, os gringos, né, estavam sendo seguidos. Mas enfim, Fernando Praz, goleiro, renovou até dezembro de 2017, era uma questão, né, quantos anos ele ia ficar ou não, se ia ficar e tal. Então, por mais 2 anos teremos ele aí. E é isso, Gavini, diga lá o que você quer falar. Vai ter show do Rod Stewart no Allianz Parque, por isso que não vai ter jogo Kate lá. Perry, né? Rod Stewart Kate Perry agora, depois, Rod Stewart agora a prioridade para os shows e o Palmeiras vai ficar fora de casa, vai jogar no Pacaembu. Acho que depois de 10 meses que não jogava no estádio Paulo Machado de Carvalho, mas a rodada foi muito boa para o Palmeiras, né? Essa do meio de semana. A vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 4-1. Agora, o Lucas Barros vai ser titular, não tenho dúvida nenhuma. Foi perguntado a respeito, mas não tem como deixá-lo fora do time depois dos 3 gols que ele marcou contra o Fluminense. O Palmeiras encostou na briga, foi muito beneficiado pelos resultados de ontem, né? Da quinta-feira, o São Paulo não conseguindo vencer a Chapecoense, só ficou um pontinho na frente do Palmeiras, e a derrota do Flamengo ajudou bastante o Verdão, que tem boa chance de brigar por essa vaga no G4. Vamos aos confrontos desse fim de semana, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na tela. Palmeiras e Grêmio, então, amanhã às 6h30 da tarde no Pacaembu, Internacional e Figueirense, amanhã às 6h30. Ponte Preta e Fluminense, amanhã, 9 horas da noite no Moisés Lucarelli. Fluminense, que então já tem Eduardo Batista como novo técnico. Ele abandonou o Sport e agora está no Fluminense. Domingo, abandonou não, né? Se despediu. Domingo, 11 horas da manhã, tem Corinthians e Santos na Arena Corinthians. Goiás e Joinville, domingo, 11 horas da manhã no Serra Dourada. Goiás também mandou embora o seu técnico, Julinho Camargo. Vasco e Sport, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. Atlético Mineiro e Flamengo, domingo, 4 horas da tarde no Independência. Domingo, 4 horas, Avaí e São Paulo, na ressacada. E domingão, Coritiba e Atlético Paranaense às 6h30 no Couto Pereira. Chapecoense e Cruzeiro, domingo, 6h30 na Arena com
Dá. Ainda temos tempo? Não. Interessante dessa rodada, Anitta, são dos 8 primeiros colocados, 6 deles se enfrentam. Tem 3 jogos que envolvem times que estão entre os 8 primeiros colocados. Só o Inter e o São Paulo que não jogam contra adversários diretos. Pode ser uma rodada boa para esses 2 times, que jogam contra Figueirense e Avaí. Tchau, Gavini. Tchau, Anitta. Até 6 horas. Estou de olho nela. Confira um bate-papo com o ex-jogador Zé Elias em Vida de Atleta, hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Não me importo que ela não me olhe, não diga nada e não saiba que eu existo.